Bom. Boa noite, amados irmãos. Graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos ao redor da palavra do Senhor, em comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, em oração de gratidão, de súplica. Que o Senhor realmente, como foi já pedido, que o Senhor nos conduza através do Seu Espírito no estudo, na exposição da Sua Palavra, para a glória do nome dEle, para a salvação das nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós temos compartilhado, essa carta já há algum tempo. E vamos ler dos versículos 1, capítulo 4, versículos do 1 a 7a, primeira parte do versículo 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 4, de 1 a 7. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Responda essas coisas aos irmãos: serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é a verdade que nos liberta do erro, nos liberta de caminhos tortuosos, nos liberta do mal, nos liberta da morte, nos liberta para o Senhor. Por isso, nessa noite nós colocamos diante de Ti, Senhor, com humildade, com submissão, com dependência, para que Teu Santo Espírito venha em nosso socorro, Senhor, para que possamos expor a Tua palavra com fidelidade, possamos falar aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, e que a Tua palavra encontre em cada um de nós um coração aberto, um coração desejoso de não apenas ouvir, não apenas entender, mas um coração desejoso de ser transformado pelo Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. De antemão eu peço perdão aos irmãos, eu estou com a garganta bastante complicada, tomando, como eu falei com a minha mãe hoje, medicação e oração. E é bem provável que isso exija algumas paradas e até, de repente, algumas tosses indesejadas, mas eu conto com a compreensão e oração dos irmãos. No texto de hoje, nós podemos perceber isso da simples leitura. Paulo passa a abordar uma questão que já rondava a igreja primitiva, a igreja naquela época, ligada ao ataque de mentira e engano à igreja. Nós vimos no final do capítulo 3 que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é então ao mesmo tempo, como coluna e baluarte da verdade, é aquela que é edificada sobre a verdade. A verdade é a base da igreja e a verdade é a palavra de Deus. E ela, igreja, é aquela que sustenta a verdade diante do mundo. Então ela proclama a verdade, ela defende a verdade, ela batalha pela verdade. E por lógico, as forças do mal não estão satisfeitas com isso. E o nosso texto então diz que a igreja é atacada pela mentira e pelo engano, pela hipocrisia, visando levar pessoas a apostatar da fé. A apostasia então era uma realidade presente na igreja primitiva e tem acompanhado a igreja cristã nos seus 21 séculos de existência. E segundo as Escrituras, a apostasia ela aumentará e alcançará o seu ápice na época que precede o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós veremos nessa noite, se Deus assim permitir, o que é apostasia, a origem da apostasia, as características
desta apostasia que ameaçava a igreja de Éfeso. E aqui, nesse texto, quais são então as instruções de Paulo a Timóteo, para que ele então combata, para que ele evite que irmãos apostatem da fé. Que o Senhor então nos abençoe e nos guie na exposição da sua palavra. E o versículo 1, primeira parte, começa dizendo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E nós vamos então quebrar essa frase aqui em cada uma das suas palavras e expressões para entender exatamente o que ela diz. E ela diz inicialmente, o Espírito afirma expressamente. O que significa o Espírito afirma expressamente? Significa três coisas que não se excluem, pelo contrário, elas se somam, e que então tem o significado dessa expressão. Primeiro, que o próprio Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos, o Filho de Deus, aquele no qual também era cheio e vivia guiado pelo Espírito Santo, ele mesmo afirmou a existência de apostasia. Nós podemos citar, dentre um dos exemplos, quando ele fala da parábola do semeador, daquela semente que caiu no coração daquele que recebeu com alegria a palavra, com júbilo, e houve ali uma germinação, mas foi de pouca duração. E nos diz Jesus que logo que chega então a agonia, a angústia, por causa da perseguição que o cristão vai ter em virtude de obedecer a palavra, aquela palavra é sufocada, e nos diz que aquela pessoa então se escandaliza. Um outro jeito de dizer que ele abandona aquilo que ele proclamava crer e seguir. O segundo significado é que o Espírito Santo havia afirmado, como efetivamente afirmou isso, através de outros irmãos nas Escrituras. Pedro, Judas, João também falaram do surgimento de falsos mestres na igreja, visando enganar e desviar. João, em sua primeira carta, especificamente no capítulo 2, versículo 19, ele fala de apóstatas, se referindo a pessoas que saíram do nosso meio. E o próprio escritor de Hebreus, não sabemos quem escreveu Hebreus, mas ele fala de pessoas que deixaram de congregar, e isso provavelmente possa incluir pessoas que então, não foi apenas um abandono físico do congregar na igreja, mas um abandono também daquilo que professavam crer. E o terceiro significado é que o Espírito Santo, através do próprio Paulo, então ele está dizendo, olha, isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Eu estou afirmando, o Espírito Santo está afirmando que pessoas apostatarão da fé. E isso Paulo, ele é o autor das Escrituras que mais fala sobre apostasia. Ele fala aos Tessalonicenses com isso, com muita clareza, dizendo que o Senhor Jesus não virá, não voltará, sem que primeiro venha a apostasia, se referindo especificamente à ação do anticristo. E ele falou aqui mesmo na carta, primeira carta a Timóteo, que dois homens, Alexandre e Himeneu, eles recusaram a ouvir as suas consciências, e eles naufragaram na fé. E é um jeito diferente de dizer apostasia, de você deixar de confessar, ou abandonar algo que você confessava crer. Portanto, o Espírito Santo falou através de Jesus, falou através de outros homens, falou através de Paulo, que ocorrerá apostasia na igreja. E nosso texto afirma, continuando a quebrar essa expressão, que essa apostasia ocorrerá nos últimos tempos, E nós sabemos, nós já ouvimos desse púlpito muitas vezes, que os últimos tempos, ou os últimos dias, como as Escrituras também trazem, é todo o período inaugurado com a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então os últimos dias é o período que a igreja primitiva viveu, que a igreja histórica viveu, é a chamada Era da Graça, e é o período que nós vivemos, e a igreja que estiver aqui na terra, a igreja militante, por ocasião da vinda do Senhor, estará vivendo esses últimos tempos. Primeira e segunda vinda do Senhor, esse período são os últimos dias ou os últimos tempos. Portanto, quebrando novamente nossa expressão, o Espírito, através de Jesus, através de outros homens, através de Paulo, disse que entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, alguns apostatarão da fé. Mas o que significa apostatar da fé? Apostatar não é uma palavra religiosa,
É uma palavra de origem política que significa rebelião, desobediência a um rei ou a um superior. Nós temos no Velho Testamento essa palavra, uma palavra derivada dessa, se referindo à rebelião civil. Também é utilizada essa palavra no âmbito militar, ao indicar alguém que deserta de uma posição durante um conflito. Então ela também tem o sentido de deserção. Então a ideia central é o abandono de uma determinada posição, tanto ideologicamente, ou seja, naquilo que você, em sua mente, em seu coração, você acredita que é o correto, quanto fisicamente. A apostasia, ela tem o aspecto da mente, ela tem o aspecto da prática, como nós vamos ver. Portanto, no que diz respeito ao abandono ideológico, a pessoa, ela deixa de pensar, ela deixa de crer, ela deixa de seguir aquilo que antes ela pelo menos dizia que cria e seguia. E quanto ao abandono físico, ela deixa de praticar, ela deixa de exercer aquilo que era próprio daquilo que ela dizia crer, inclusive se afastando daquelas comunidades ou daquelas pessoas que pensam e creem como aquilo que ela deixou de fazer. Por isso que inclusive um dos significados aí já no grego da palavra apostatar é estar longe de, se distanciar. No Antigo Testamento essa palavra apostasia ela foi usada 2 vezes. A primeira vez quando Deus através de Jeremias queixa da rebeldia do povo de Israel e diz o seguinte, do afastamento de Israel, e diz o seguinte: por que este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente? Jeremias 8:5. E a segunda vez em Ezequiel 37, quando então o profeta falando da restauração final de todas as coisas, quando Israel, tipificando a igreja que hoje milita, tipificando a igreja que finalmente vai estar triunfante no céu, diz que Israel será totalmente restaurado e nunca mais se contaminará com nenhum ídolo, nem com abominações, nem com qualquer transgressão. E aqui a promessa de Deus: livra-lo-eis de todas as suas apostasias. Nós, o Israel de Deus, nós nunca nos afastaremos mais do Senhor. O Senhor, na nova vida, nós estaremos para sempre com Ele, e nada, nenhum pecado, nenhum desvio nos afastará do Senhor. No Novo Testamento, essa palavra é usada 3 vezes. Em Atos 21, quando Paulo é acusado pelos judeus de estar levando pessoas a apostatarem de Moisés. Porque Paulo ensinava que eles não precisavam mais se circuncidar, então Paulo estava mudando a cabeça dos judeus e estava mudando as atitudes dos judeus. Então ele é acusado de levar os judeus a apostatarem de Moisés. Em 2 Tessalonicenses 2:3, quando Paulo adverte que Jesus só voltará depois que venha a apostasia e o anticristo, e no nosso texto aqui que nós lemos. Mas, apesar de ser usada somente 3 vezes, a ideia de apostasia, a ideia de abandonar algo, a ideia de se afastar de algo, ela está presente em muitos outros textos das Escrituras, sendo utilizadas expressões como se escandalizar, se afastar, partir, naufragar, cair, perverter, sempre nesse sentido de abandono, de distanciamento. Por isso, meus irmãos, pela quantidade de alertas que nós temos e de exemplos nas Escrituras, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e se colocasse em oração diante de Deus, porque isso é algo sério, e nós vamos ver no nosso texto. Por último, nos diz essa primeira frase que estamos quebrando, que o Espírito diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Assim, no âmbito do cristianismo, a apostasia é a negação consciente e pública da fé cristã, anteriormente proclamada
portanto aquela questão do deixar ideológico, era algo que a pessoa dizia que cria, ela até defendia, ela estudava, ela cantava a respeito daquilo, ela entrava em discussões. Então é o deixar daquilo que a pessoa dizia que cria, e até lutava por isso, bem como o distanciamento das práticas decorrentes daquilo que ela dizia crer, inclusive daquele ambiente, né? Geralmente uma igreja que pregava e vivia aquilo. Portanto, apostasia é deixar, abandonar, relegar a fé cristã que a pessoa professava crer, bem como deixar o modo de viver decorrente daquela fé. Vamos caminhar um pouco mais. Esse é um assunto que são poucos os textos que falam dele, e eu queria explorar um pouco mais dentro do tempo que nós temos, né? Conforme nós vemos das Escrituras, e nós vimos em diversos irmãos que falaram e escreveram a respeito, a apostasia ela pode ser temporária, seja por um breve ou um longo período. Nós vemos isso, por exemplo, no texto de Jeremias 8, quando Deus reclama que o povo apostatava continuamente. A ideia de continuamente não é algo definitivo, é algo no qual o povo se distanciava do Senhor, se voltava para outras crenças, para outros deuses, e Deus de alguma forma, pela sua graça, pela sua misericórdia, que muitas vezes era uma misericórdia vinda através de disciplina, de castigo, de outros povos que conquistavam a terra, que levavam o povo escravo, tragédias, o povo se arrependia e voltava. Mas isso acabava acontecendo outras vezes. Tanto é que Jeremias 8,5, nosso texto fala assim: nesse momento o povo persiste no engano e não quer voltar. O Senhor é claro que era um processo de repetição e um processo de uma possibilidade de retorno. No entanto, em alguns casos, e as Escrituras também falam disso, a apostasia pode ser definitiva. A pessoa que professava a fé cristã a abandona e nunca mais volta. João tratou disso com muita clareza, falando de pessoas que não retornaram. Se você quiser olhar aí 1 João 2,19, eu vou ler o texto. Ele diz assim: eles, essas pessoas, saíram do nosso meio. Está falando da igreja, está falando da comunidade cristã. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram. Então realmente uma apostasia definitiva. Eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vemos neste texto que João nos fala que essas pessoas saíram da igreja, a expressão é nosso meio, e eles realmente se foram, não voltaram. Foi uma apostasia definitiva. E João explica o porquê deles terem ido e não terem voltado. O porquê dessa apostasia definitiva: eles não eram dos nossos, eles não eram cristãos. Podiam parecer com um dos nossos, podiam se comportar com os dos nossos, fazer os outros e eles mesmos acreditarem que eram dos nossos, mas eles não eram. Um irmão comentou esse texto da seguinte maneira, abre aspas: João deixa claro que esta apostasia não é uma questão de alguém ter a fé salvadora e depois perdê-la e abandoná-la. A apostasia é uma questão de alguém professar a fé e não ter a realidade da fé que professa. Isso é muito importante, meus irmãos. A apostasia não trata de pessoas que eram filhas de Deus e deixaram de ser filhas de Deus. Nós sabemos, porque nós temos lido nas Escrituras, as Escrituras que são a verdade, a Escritura que nos liberta, as Escrituras que nos enchem de graça do Senhor nas nossas vidas, e que nos leva aos pés do Senhor, sempre clamando a misericórdia dEle sobre nós. Nós temos lido que ninguém que é filho de Deus deixa de sê-lo, que nenhuma ovelha do bom pastor se perderá, que todo aquele que o pai dá ao filho, esse irá ao filho, e o filho não perderá nenhuma de suas ovelhas, que aquele que Deus escolheu, Ele justificou e Ele glorificou. Quando Jesus menciona que aqueles que o chamarão de Senhor, Senhor, ou seja, eles professavam crer em Jesus,
e até tinham uma vida religiosa. Nós lemos lá que eles profetizavam em nome de Jesus, expulsavam demônios, faziam milagres, mas praticavam iniquidade, e por isso serão condenados. Jesus fala: nunca vos conheci. Apesar de chamarem Jesus de Senhor, Senhor, nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Cristo. Apesar de viverem como crentes, terem uma prática cristã, nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não é que um dia tiveram um relacionamento e o Senhor os abandonou, ou eles abandonaram o Senhor. Nunca vos conheci. Eles nunca foram, por isso não deixaram de ser. Stott afirma: os galhos que pareciam pertencer à videira verdadeira, mas que não tinham uma união vital, estavam mortos e foram cortados. João 15,6. E arremata comentando o texto de 1 João. Assim como o caso daqueles a respeito dos quais Jesus falou, não havia nestes uma realidade interior que coincidia com a confissão exterior. Meus irmãos, este é um alerta muito sério para nós essa noite. Se por um lado é um consolo muito grande para aqueles que são filhos do Senhor e têm recebido da parte do Espírito Santo nosso Senhor esse testemunho com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, por outro lado, é um alerta para cada um de nós, para que nós nos coloquemos diante de Deus em sincero temor e submissão, clamando que o Espírito Santo, que como nós ouvimos hoje pela manhã, conhece profundamente o nosso ser, conhece o nosso viver, conhece as nossas intenções, conhece as nossas motivações, conhece os nossos amores, conhece aquelas coisas que nós colocamos como a grande prioridade das nossas vidas. Que esse Espírito Santo, agindo em nós através da palavra, como um espelho, nos mostre, nos revele a realidade de cada um dos nossos corações. Não pense agora em ninguém fora, a não ser em você mesmo. Não pense naquele querido que está desviado, naquela pessoa, naquele pastor, naquele missionário, em alguém. Pense em você agora nessa noite. Peça que Deus, através do seu Espírito Santo, revele a realidade do seu coração. Para testificar, quem sabe, e aqui vai o grande aleluia dentro dos nossos corações, para testificar lá no fundo do teu espírito, que você é um filho de Deus. Mediante a análise daquilo que João nos fala, aquele teste triplo, o teste da doutrina, então naquilo que você tem crido e vivido, o teste do amor a Deus e amor aos irmãos, e o teste da ética, aquilo que você tem praticado. Pense nisso agora, mas não só agora. Leve isso para o seu dia, leve isso para a sua semana, leve para o seu trabalho, converse isso consigo mesmo, com outros irmãos, com a sua esposa. Pense e fale: Senhor, sonda verdadeiramente o meu coração e mostra se há algum caminho errado. Mas sonda o meu coração, e se eu sou, e eu desejo ser um filho teu, coloque a alegria disso na minha vida, coloque gratidão, coloque paz, coloque desejo de amar aquele que tanto me amou, que isso transforme a minha vida, me levando para o Senhor. O Espírito Santo do Senhor faz isso, Ele testifica com poder, com realidade, poder transformador, que nós somos filhos de Deus. Mas o Espírito Santo, ao sondar os nossos corações, quando nós nos colocamos sinceramente diante dEle, Ele também faz uma outra coisa. Quando os nossos caminhos não estão afeiçoados aos caminhos do Senhor, quando os nossos pés não estão andando nos caminhos do Senhor, quando o nosso coração está longe do Senhor, ou talvez nunca nem conheceu o Senhor, é o Espírito Santo, Espírito da graça, poder de Deus para a salvação, Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então peça para que Deus sonde o seu coração. Não seja apressado, não seja superficial,
mas seja sério com algo que é tremendamente sério. Que o Senhor sonde o seu coração, que esse seja um desejo seu nesta noite, nessa semana e todos os dias da sua vida, que Ele prove os seus pensamentos. E se você não tem andado nos caminhos do Senhor, se talvez a sua vida de confissão é diferente da sua vida prática, que o Espírito Santo, poder de Deus, convença você, convença a mim, a cada um de nós, do pecado que habita em nós, da justiça que é necessária, que foi feita em Cristo para aqueles que são filhos de Deus, ou que será feita nas nossas vidas por ocasião do juízo. E com isso, primeiramente tirando toda a paz do teu coração, tirando todo aquele sentimento que não vem do Senhor de paz. O profeta fala, e nós vemos isso, Deus queixando de que os falsos profetas, enquanto os judeus, o povo de Israel, vivia afastado do Senhor, vivia em caminhos de pecado, Ele falava, esses profetas, falsos profetas, vêm dizendo, paz, paz, e Deus falava, não tem paz, o que eu quero é que vocês rasguem os seus corações, e voltem a mim, que vocês chorem, e que vocês se arrependam dos seus pecados, que o Espírito Santo faça isso na tua vida, querido, que Ele te encha de muita paz, paz que excede todo entendimento, a paz daqueles que receberam a salvação através de Jesus Cristo, foram lavados somente pelo sangue, ou que Ele retire de você toda e qualquer falsa paz, para que você ainda, enquanto tem oportunidade, caia de joelhos diante do Senhor, clamando, sê propício a mim, pecador, ó Senhor. Eu quero encerrar este primeiro ponto sobre apostasia, destacando algo que Sproul, aquele querido irmão, tão equilibrado, tão esclarecido a respeito das coisas do Senhor, escreveu em um artigo sobre apostasia. E ele abordou como nós devemos nos portar, ou comportar, diante de alguém que abandonou a fé. E ele fala assim, eu ainda falo, talvez você enfrente uma situação assim com pessoas queridas ou do seu relacionamento. E agora então, abrindo aspas, Sproul diz, uma coisa que nenhum de nós pode fazer é ler o coração das outras pessoas. Quando vejo um indivíduo que fez uma profissão de fé e depois a rejeita, eu não sei se ele é alguém verdadeiramente regenerado, que está no meio de uma queda séria e radical, mas que em algum ponto no futuro certamente será restaurado. Ou se ele é alguém que nunca de fato foi convertido, cuja profissão de fé era falsa desde o começo. E ele encerra, o que você faz na prática numa situação como esta? Primeiro, você ora, e então você espera. E ele encerra, apenas Deus pode ver essa alma, transformar essa alma e preservar essa alma. Irmãos, que graça, graça sobre graça tem nos alcançado. O Senhor pode ver a alma de todos nós, pode ver a minha, e Ele está vendo a minha alma nessa noite, Ele está vendo a sua alma essa noite, Ele vê a alma de todos aqueles que podem estar aqui, mas desviados ou se desviando, e Ele vê a alma daqueles que estão longe da casa do Pai. Ele conhece, e Ele pode trabalhar naquela alma. Preciosa graça. O Senhor pode transformar as almas dos que estão desviados. Aliás, é só o Senhor que pode transformar as almas. A sua sabedoria, tudo que você fez, tudo que você pode falar, aquilo que essa pessoa ouviu, se não for pelo agir de Deus na vida daquela pessoa. Como dizia Spurgeon, se o Senhor não trabalhar na vida daqueles que estão distante dele, é mais fácil você chegar para uma estátua de mármore e dizer levanta, e ela levantar, porque isso aqui é só uma estátua, ela só tem um estado físico de inanição, de morte, mas aqueles que estão longe do Senhor estão mortos espiritualmente. Então se o Senhor não agir, essas pessoas não voltam, mas o Senhor age. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a maravilhosa graça que nos alcança.
Portanto, eu quero motivá-los, você que nos ouve, vai nos ouvir, se você enfrenta alguma situação assim, de algum conhecido, de algum querido, ore, continue orando, não desista, coloque a vida daquela pessoa em oração diante do Senhor, com insistência, com clamor, está pedindo que Deus use de graça e misericórdia para trazer de volta aquela ovelha desgarrada. O Senhor pode, só Ele pode. Paulo agora então, vamos continuar no nosso texto, ele no final do versículo 1, ele fala da origem da apostasia. Coloque os seus olhos aí, por favor. E ele cita 3 causas da apostasia. Preste atenção aí. Por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado, a terceira razão, a própria consciência. E a primeira razão da causa da apostasia é a ação de espíritos malignos, de demônios, inspirando, empoderando os falsos mestres. E nós temos que ter cuidado, para em reação à visão daqueles que enxergam o diabo e a ação demoníaca em todas as coisas, acabarmos ignorando a realidade bíblica da batalha e da oposição espiritual contra as nossas vidas, contra as nossas famílias e contra a igreja do Senhor. A essa mesma igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, Paulo escreveu com muita clareza, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e aquele poderíamos dizer, não é só contra os falsos mestres, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Assim, meus irmãos, se por um lado é um erro vermos a ação demoníaca em tudo, acidente de carro, demônio, doença, desemprego, briga, isso é errado, nós vemos diante das Escrituras. Mas por outro lado, também é errado e perigoso nós ignorarmos, nós não vermos a realidade bíblica, que existe o mundo espiritual e a ação de seres espirituais do mal, desejando, dentre outras coisas, enganar, mentir e destruir a igreja e os filhos de Deus. E com muita clareza, Paulo nos diz que essa apostasia se dará por ação de espíritos malignos que atuarão em 2 frentes. Dá uma olhada no texto aí. A primeira, enganando, e a segunda, criando ensinos, que são chamados de ensinos demoníacos. Que palavra, que expressão pesada. Nessa primeira frente, então, de atuação, que é o enganar, Paulo afirma aquilo que nós vemos com muita clareza nas Escrituras, que são espíritos enganadores, ou seja, espíritos malignos que visam enganar as pessoas. Irmãos, pasmem, prestem atenção, isto dentro de um contexto eclesiástico, dentro da igreja. O engano é uma das armas do diabo, se não a maior delas. Ele é o pai da mentira, as Escrituras dizem isso. Ele é o enganador. Enquanto Jesus é a verdade, o Espírito Santo nos conduz à verdade, e a verdade nos liberta. O diabo é o pai da mentira, ele é o enganador, e assim como seus demônios, eles querem levar o homem ao erro, e com o erro, à escravidão e à morte. Eva disse ao Senhor que ela foi enganada pelo diabo, e 2 Coríntios 11:3 confirma isso. Segundo João 1:7 fala do enganador e anticristo. Daniel fala do anticristo como aquele que fará, abre aspas, prosperar o engano e usará o engano para se tornar forte. E Paulo ensina que o aparecimento do iníquo, do anticristo, ela é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígios de mentira e com todo engano. Portanto, não duvidemos e nem nos esqueçamos disso. O diabo e seus anjos são reais.
Eles atuam no mundo em que vivemos. E eles têm como objetivo, dentre outras coisas, enganar os homens, atuando em pessoas e através de pessoas, para manter os homens longe de Deus, ou para levá-los a se afastarem de Deus. E a segunda frente de atuação maligna são ensinos de demônios. É o que as Escrituras nos dizem. Irmãos, que expressão! Ensinos de demônios. Pessoas que dentro da igreja, imaginando que estão ouvindo a palavra do Senhor, e não estão. Ensinos concebidos, ensinos idealizados, ensinos inspirados, não pelo Senhor, mas por demônios. E mais uma vez nós temos que nos lembrar e nos colocar diante do Senhor em oração, que é isso que o Senhor nos fala lá em Efésios 6:2, nós vamos chegar lá, né? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Portanto, a primeira causa da hipocrisia, ação da apostasia, ação de espíritos malignos, visando enganar e visando inspirar e difundir doutrinas que não são do Senhor, mas são demoníacas. A segunda frente de atuação maligna, a segunda causa de apostasia que Paulo destaca é a hipocrisia dos que falam mentira. Nós sabemos que essa palavra hipocrisia tem origem no teatro, quando atores representavam papéis. A hipocrisia, ou hipócrita, é aquele que aparenta uma coisa, mas é outra. E os falsos mestres têm essa característica: aparentam amar a Deus, mas amam a si mesmo. Paulo, em sua carta a Tito, ensina que esses falsos mestres professam conhecê-lo, é uma questão verbal, no entanto, o negam pelas suas obras. Assim, a aparência é que essas pessoas, esses mestres, conhecem o Senhor, mas a realidade é outra. A aparência é que essas pessoas estão próximas a Deus e aproximando os seus ouvintes de Deus, mas na verdade elas estão longe de Deus, e longe de Deus como estão, elas estão afastando os seus ouvintes do Senhor. Meus irmãos, nós temos ouvido tantas vezes falar a respeito do perigo da hipocrisia. Aqui mesmo nessa carta, Paulo já havia destacado que o intuito dela, fundamental, era produzir uma fé sem hipocrisia. Está aí no capítulo 1, versículo 5. No estudo do Evangelho de Mateus, nós temos ouvido como a hipocrisia religiosa era o pecado combatido com maior severidade por Jesus, principalmente a hipocrisia dos escribas e fariseus, que foram chamados de sepulcros caiados, enfeitados por fora, mas podres por dentro. Aliás, nós vimos isso hoje pela manhã. O irmão Valim tocou com muita clareza e propriedade nesse assunto. E essa é uma das características daqueles que levam as pessoas à apostasia. Preste atenção. A pessoa passa a praticar aquilo que ela vê naquele que ele está falando. A apostasia, a hipocrisia, que é típica daquele que está ministrando e falando, ela passa a ser tolerada por aquele que ouve, ela passa a ser aceita por aquele que ouve, e depois ela passa a ser imitada por aquele que ouve. Jesus, em Lucas 12:1, alertou com muita clareza, preste atenção: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E nós sabemos que a palavra fermento nas Escrituras, ela fala de algo que contamina e expande, né? É assim que o fermento faz na massa, né? A massa cresce. Portanto, o alerta aqui é duplo. Cuidado com a hipocrisia daqueles que professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. Preste atenção quem você tem ouvido, o que você tem ouvido. Olhe para a vida daqueles que você tem ouvido falar.
se são realmente pessoas comprometidas com Deus, com a sua palavra, com os seus princípios. Mas aqui, um segundo e tão sério alerta: cuidado com a hipocrisia da sua própria vida. Cuidado, meus queridos, isso é tão sutil, isso é tão progressivo, isso é tão perigoso. Professar conhecer a Deus, mas negá-lo no nosso modo de viver. O caminho da hipocrisia leva ao afastamento de Deus. A hipocrisia é a chave que abre a porta da apostasia. Cuidado, irmão. Coloque-se diante de Deus, clamando que o Espírito Santo do Senhor venha conforme as nossas necessidades. E finalmente, a terceira causa da apostasia é a cauterização da própria consciência. Nos diz o texto que essas pessoas, além de enganarem, seguir ensinos de demônios, essas pessoas, além de viverem hipocritamente, elas tinham sua consciência cauterizada. A consciência, nós sabemos, é aquele alarme, aquele sentido espiritual que todo homem tem de alertá-lo a respeito de sua conduta. É a sirene, o alarme, o árbitro que nos alerta dos caminhos errados que temos seguido. E Paulo, nós já temos visto isso aqui nessa carta, ele dá muita importância à consciência. Essas pessoas, elas cauterizaram a própria consciência. A cauterização é aquela referência ao ato de você queimar algo, alguma parte do corpo, para promover a cicatrização. E um dos efeitos disso é que aquela parte queimada, ela perde a sensibilidade. E é nisso que Paulo tem em mente. As pessoas vão desprezando os alertas da sua consciência. Elas vão ouvindo a palavra e na hora ela se sente impactada, se sente tocada, mas sai da porta para fora, quando nem na porta chega às vezes, e aquilo vai ficando para trás. E um dia, e uma semana, e outro dia, e um mês, e um ano, e ela vai sufocando a sua consciência, ela vai cauterizando a sua consciência, e ao final, elas se tornam totalmente insensíveis ao erro doutrinário e ao erro ético, ao pecado. Nas Escrituras, todo o engano, ele sempre foi acompanhado, primeiro de um erro doutrinário, e depois do erro na ética. Portanto, com consciências cauterizadas, insensíveis, tanto daqueles falsos mestres, como daqueles que a eles davam ouvidos, passa-se então a aprovar, a tolerar os desvios de ensino e de procedimento. E então, está pavimentado o caminho para o afastamento do Senhor. Portanto, eu não posso deixar de falar: cuidado com a sua consciência, meu irmão. Não despreze os alertas dela, são para a sua salvação. À medida que você despreza os alertas da sua consciência, você se torna cada vez mais insensível, mais surdo ao alarme, mais cauterizado e mais próximo ao naufrágio da sua fé, que é um perigo real, do qual as Escrituras nos alertam com muita seriedade. Então, caminhando no nosso texto, Paulo vai alertar de duas características da apostasia que estava se alastrando e ameaçando aquela igreja. E o que me assusta, meus irmãos, é que quando nós olhamos para o texto, que nós vemos que aquelas doutrinas que Paulo chama de doutrinas de demônios, elas não eram para levar os irmãos a comer morcego, beber sangue, dormir no cemitério, ou coisas assim. Mas exatamente porque elas precisavam enganar as pessoas, eram coisas que pareciam cristãs, pareciam piedosas, mas como veremos, elas afastavam as pessoas de Cristo. E quais eram essas duas coisas? Proibição do casamento e abstinência de alimentos que Deus criou. Meus irmãos, preste atenção. É imprescindível para entendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós entendemos o contexto e a finalidade de que essas coisas eram proibidas.
Em que sentido a proibição do casamento significaria abandonar o Senhor? É isso que Paulo está dizendo. Olha, eles estão apostatando porque estão seguindo pessoas que estão proibindo o casamento. Em que sentido proibir o casamento é abandonar o Senhor? Em que sentido proibir determinados alimentos é abandonar o Senhor? É apostasia. E a resposta a ambas as perguntas é a mesma, e preste atenção. Referidos ensinos, proibição do casamento e abstinência de alimentos, caracterizavam a apostasia, pois anulavam a obra salvadora de Cristo, ao exigir a prática de obras como condição para a salvação. Não se tratava de um simples legalismo, ou de um erro pequeno de entendimento a respeito do Evangelho, mas aquele ensino colidia com a essência do Evangelho, como ponto central das boas novas, que é a salvação pela graça, mediante a fé, independente de obras. Somente o sangue, nada além do sangue, graça sobre graça. Por isso que seguir aquele ensinamento era apostatar da fé. Nós vimos no início dessa nossa série que esse falso ensino que Timóteo tinha que combater, ele tinha duas vertentes. Ele era gnóstico e judaizante. E os gnósticos, eles tinham, e aqui nós vamos entender porque eles proibiam o casamento e o alimento, a visão de que a alma é boa e o corpo é mau. E como o corpo é mau, você tem que tirar do seu corpo tudo o que te dá prazer. O casamento, biblicamente falando, é fonte de prazer. O alimento, ainda que seja para o sustento, comentava isso hoje ainda com a Eneida, como Deus poderia nos alimentar com ração, com o lanche do McDonald's, sem cor, sem sabor, tudo igual, mas os alimentos têm cor, textura, sabores, aromas, prazer. Mas, para os gnósticos, casamento e alimento, prazer, deveriam ser evitados, pois esse era o caminho para a salvação da alma. Afasta-se a graça, afasta-se Jesus e se entroniza as obras. Mas, e Paulo nos diz aqui, tudo que Deus criou de alimento é bom. E, após ser recebido com ações de graça, nada é recusável. Jesus disse isso, e também nós vimos hoje pela manhã, na aula do irmão Valim, não é o que entra pela boca que contamina o homem. E aliás, em outra ocasião, Paulo foi muito claro dizendo: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Portanto, o homem pode desfrutar de todos os alimentos criados pelo Senhor, e quando alimento ou casamento, ou qualquer outra coisa, é colocada como algo que substitui a obra de Cristo, ou, e aqui é o grande problema, complementa a obra de Cristo, isso te afasta do Senhor, isso é apostatar. E aqui nós vemos então o lado judaizante da doutrina, porque os judeus tinham a sua dieta religiosa, e eles estavam então dentro do aspecto judaizante daquela heresia, exigindo a abstinência de alimentos como condição para a salvação. Portanto, a grande questão, o grande ponto era esse: proibição de alimentos, proibição de casamento, como condição básica ou concorrente para a salvação, e isso é se afastar de Deus. E preste agora atenção nesse texto, anote, leia em casa. Paulo já tinha enfrentado isso em outra igreja, Gálatas 5, 2-4, e lá o que estavam exigindo era uma outra obra, que era a circuncisão. E Paulo diz o seguinte, abre aspas: eu vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que então ele está obrigado a cumprir toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaístes. Portanto, usando as palavras de Paulo aos Colossenses, o falso ensino de Éfeso, que proibia o casamento e exigia abstinência de determinados alimentos como meio de salvação,
fazia com que a obra de Cristo de nada fosse aproveitada, levando aqueles irmãos a se desligarem de Cristo. Ah, meus irmãos, são dois caminhos que parecem semelhantes, mas que levam a destinos totalmente diferentes. Um caminho é o caminho das obras, não casar, comer, não comer, circuncidar, não circuncidar, guardar dia, não guardar dia. Neste caminho, Cristo em nada aproveita. É Paulo que nos diz isso. É o caminho que nos desliga de Cristo. É o decaimento da graça. Ah, mas tem outro caminho. Caminho da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Qualquer obra. É o caminho no qual Cristo é tudo. É o caminho que nos liga a Cristo. É o caminho onde Cristo, somente Cristo é glorificado. É a maravilhosa graça, a doce graça, a imerecida graça, sem obras, seja qual obra for. Portanto, e esse é o ponto, qualquer ensino que anule, despreze ou diminua a obra de Cristo, seja para exigir algo no lugar de Cristo, da fé em Cristo, ou para complementar a fé em Cristo, isso na verdade está nos apartando da graça, nos apartando de Cristo. Então, e aqui nós chegamos no último ponto, Paulo encerra o nosso texto, abordando o que deveria ser feito naquela igreja, para então combater, evitar a apostasia. E ele menciona duas atitudes a serem feitas. Primeira, está aí no versículo 6, exposição das palavras da fé e da boa doutrina. E no versículo 7, rejeição das fábulas profanas e de velhas caducas. Portanto, primeira atitude, exposição, fortalecimento na boa doutrina da fé cristã. E aqui nós já ouvimos muitas vezes, inclusive desse púlpito, que o melhor jeito de você não pegar uma nota, uma cédula de dinheiro falsa, é você conhecer profundamente, com detalhes, com clareza, com autoridade, a nota verdadeira. E nós ouvimos tantas vezes nosso amado pastor Paulo Bornelli falar, o caixa de banco não fica estudando as notas falsas, olha, fizeram isso aqui, ele estuda a verdadeira, ele pega os detalhes, a cor, os sinais, as marcas holográficas, e aí quando ele pega a falsa, ele tem o seu padrão e fala, isso aqui é falso. E com a doutrina também é assim, as escrituras são claras. A recomendação bíblica, não só aqui, mas as escrituras, para combater a mentira, é nós nos aproximarmos da verdade, nós vivermos a verdade, nos alimentarmos da verdade, estarmos fortalecidos, constituídos na palavra de Deus. Paulo usa aqui a expressão alimentado da palavra, ou seja, fortificado, para que você tenha capacidade de discernir o erro, de resistir ao erro e de combater o erro. E a segunda atitude que Paulo aborda aqui é rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas, que nós vemos claramente que depende da primeira, Você só vai rejeitar fábulas profanas e de velhas caducas quando você ter um padrão para classificar que isso é profano e isso é de velha caduca. Eu já chego lá e explico o que significa. Fábula, nós já vimos, é a segunda vez que Paulo usa essa expressão aqui. Fábula eram mitos, e a palavra no grego é mitoi, é mito mesmo, que eram criados a partir de textos bíblicos, personagens bíblicos, relatos bíblicos, pareciam inclusive coisas bíblicas, mas eram reescritas, contadas, recheadas de seres sobrenaturais, acontecimentos, anjos e outro tipo de mentiras. E profano significa que é oposto ao sagrado. Então essas fábulas profanas, elas são ensinamentos que podem até parecer bíblicos, podem até estar supostamente embasados na Bíblia, mas não passam de mitos, de lendas, de invenções, de algo que de sagrado só tem o nome e a aparência. Já as fábulas de velhas caducas, uma expressão esquisita, é utilizada por Paulo para retratar o absurdo de alguns ensinamentos,
né? A caducidade ou senilidade, algumas Bíblias dizem velha senis, é um estado de declínio mental em que a pessoa se mostra totalmente confusa, delirante, não dizendo coisa com coisa, fazendo afirmações que não correspondem à verdade e às vezes nem à lógica. Meus irmãos, e quando nós temos o desprazer às vezes de receber alguma coisa pelas redes sociais, eu mostro às vezes para a Eneida, Amanda, falo, amor, como que pode? Isso não tem nada a ver com Bíblia, isso não tem nada a ver com a Escritura, isso não tem nada a ver nem com lógica. Fábulas profanas e de velhas caducas. Por isso o nosso desafio, meus irmãos, é nos voltarmos sempre e sempre para a palavra. Rejeita aquilo que não está de acordo com a palavra. E aqui não estou dizendo que você deva ouvir somente mensagens aqui da comunidade cristã de Maringá. Graças a Deus, há muitos irmãos de outras igrejas que compartilham com fidelidade, com verdade, a palavra do Senhor, com fidelidade, com temor. Mas o que estamos dizendo é que você tenha critério e cuidado para rejeitar, isso mesmo, a expressão que Paulo usa é rejeitar, aqueles ensinos que se opõem ou deturpam a palavra de Deus, principalmente no tocante a Cristo e a sua obra e a sua pessoa. Se fortaleça na boa e na sã doutrina. Seja um crente constituído na palavra. Isso vai te levar a Deus. Isso vai te dar força para você discernir, para você resistir e para você combater as falsas doutrinas e para se manter em pé no caminho do Senhor. Rejeite o falso ensino, o ensino profano, o ensino fabuloso. Estes ensinos, por mais aparência de piedade que tenham, eles te afastam de Deus, ainda que eles prometam o contrário. Quero encerrar, então, relembrando alguns pontos do que nós dissemos. Primeiro, que o Senhor traga de volta ao seu aprisco as ovelhas perdidas, muitas vezes presas e emaranhadas em espinhos de sofrimento e mentira, nos caminhos tortuosos que elas escolheram. Ele é o bom pastor, Ele pode fazer isso, Ele faz isso. Que o Senhor traga de volta para casa aqueles filhos que têm andado longe da casa do Pai. Que o Espírito Santo toque e faça aquele filho lembrar, na casa do meu pai eu tinha tanta coisa. Ore por isso, creia nisso, espere por isso. O Senhor pode fazer, na verdade só o Senhor pode fazer. Que não nos esqueçamos, irmãos, da realidade bíblica da oposição espiritual contra as nossas vidas, contra as nossas famílias e contra a igreja do Senhor. Mas, pelo contrário, cientes que a nossa luta é contra forças espirituais do mal, nos fortaleçamos na palavra, com toda a oração e súplica, como Paulo nos ensina em Efésios 6. Que a hipocrisia seja lançada fora das nossas vidas. Que o nosso falar e agir corresponda à realidade do nosso coração. Que se submeta cada um de nós, hoje, agora e continuamente, ao sondar salvador do Espírito Santo. Seja para confirmar com o nosso espírito, testificar a nossa filiação ao nosso amado Deus. Seja para nos levar e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que a nossa consciência seja cada vez mais sensível ao Senhor. Que o nosso coração não esteja endurecido pelo engano do pecado, mas esteja atento e responsiva à voz de Deus. Que a palavra do Senhor seja uma rocha inabalável para firmarmos os nossos pés e construirmos sobre ela a nossa vida. Que sejamos alimentados, fortalecidos e constituídos na palavra. Que rejeitemos os ensinos que não se encaixam ou colidem, ainda que sutilmente, a verdade revelada nas Escrituras. E assim, meus irmãos, seremos guardados pelo Senhor de tropeçar, o que acarretará
o nosso bem, tanto no presente quanto no futuro. E isso trará glória ao nome do Senhor, somente ao Senhor. Amém? Amado Pai, te louvo, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade, que nos liberta primeiramente, Senhor, da morte, nos mostrando o caminho da vida, que é a graça em Jesus Cristo, que é aquele sangue derramado em nosso favor, como perdão e pagamento dos nossos pecados. É a nova aliança no sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que tira de nós, que é a verdade, e nos liberta do medo. Nos liberta do medo, Senhor, da condenação. Nos liberta do medo, Senhor, das circunstâncias. Nos liberta do medo da Tua ira. E pelo contrário, nos leva ao Senhor, para em Ti sermos acolhidos e recebermos do Teu Espírito a testificação maravilhosa, excelsa, graciosa, que nós somos Teus filhos, Senhor. E Te louvamos pela Tua palavra, que é um espelho, na qual podemos ver as nossas vidas, a realidade da nossa vida. Te louvamos pela Tua palavra, que é a espada, que separa, Senhor, juntas e medulas, espírito e alma, e pode separar e revelar a nós as nossas intenções, as nossas motivações, quem é o verdadeiro Deus das nossas vidas. E clamamos que o Senhor venha ao nosso encontro, ao encontro daqueles que necessitam serem encontrados pelo Senhor, em nome de Jesus.